Boa noite. Obrigado. O meu nome é Walter Silva, serei o mestre de cerimônias, volto a repetir, nesta noite tão importante e marcante para todos nós. A Secretaria Especial da Cultura, o Ministério da Cidadania e Mercado Comum apresentam nesta oportunidade o livro intitulado Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI. De autoria do economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, contendo 2.336 páginas. Eu volto a repetir, senhoras e senhores. 2.336 páginas. Esta obra impressa está distribuída em 3 volumes. O volume 1, Profeta do Desenvolvimento. Volume 2, O Desenvolvimento em Primeiro Lugar, a construção de uma nação próspera e justa. E o volume 3, Mensageiro da Esperança, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI. Este livro está também em processo de gravação e em breve será disponibilizado em áudio com todo o seu conteúdo de 3 volumes. Senhoras e senhores, esta grandiosa publicação contou com os incentivos da Lei Rouanet e também conta com os apoios de CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, Instituto Hermes Pardini, Localiza Hertz, PIF-PAF Alimentos, Potencial Seguradora, Telemon Engenharia de Telecomunicações, Tora Transportes Logísticos e Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Conta também com o apoio institucional da AC Minas, Associação Comercial e Empresarial de Minas,
ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, Casa de Juscelino, Fórum JK de Desenvolvimento Econômico, IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais, LCA, Consultores Econômicos e Rosenberg e Associados. Os nossos agradecimentos muito especial a todos estes apoiadores que recebem agora, por gentileza, uma salva de palmas. Senhoras e senhores, agradecemos a todos que nos honram com as suas distintas presenças nesta solenidade de lançamento de livros e também de posse da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Queremos lhes desejar as boas-vindas e o nosso cordial boa noite, esperando que possam desfrutar com prazer e satisfação dos momentos seguintes deste evento. Senhoras e senhores, nós temos a honra de convidar neste momento o neoacadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira para subir ao palco, acompanhado de membros da diretoria da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. A secretária-geral Maria Inês Chaves de Andrade, a tesoureira-geral Tânia Mara Costa Leite e a primeira secretária Marta Tavares Pezzini. Por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento nós temos a honra de convidar o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério de Faria Tavares. Também convidamos o prefeito municipal de Diamantina, Juscelino Brasiliano Roque. Também temos a honra de convidar, para compor a nossa mesa, o presidente da Casa de Juscelino, Serafim Jardim. E, senhoras e senhores, temos a honra de convidar o presidente da Fundação Brasil Meu Amor, ele que veio especialmente de São Paulo, onde reside, para prestigiar essa solenidade. Jean O'Brien, por favor. Senhoras e senhores, eu convido neste momento o senhor César Pereira Vanucci, presidente da Academia Municipalista de Letras, a fazer o seu discurso de saudação ao neoacadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Saludo com respeito o Dr. Paulo Eduardo Rocha Branco, vice-governador de Minas Gerais. Representante do Poder Executivo, ele é credenciado porta-voz de um Estado em que prevalece eterno no tempo e no espaço o conto da liberdade, transmitido de geração em geração como um sonho sonhado à beira do fogo, na singeleza dos serões domésticos, conforme palavras do grande e saudoso Paulo Pinheiro Chagas. Prezado amigo Aguinaldo Diniz Filho, ilustre presidente da valorosa Associação Comercial e Empresarial de Minas, entidade que tem sido palco, ao longo dos anos,
de memoráveis campanhas de colorido verde, amarelo, azul e branco, vale dizer, de feição nacionalista, saudavelmente nacionalista, em favor do desenvolvimento econômico e social da nação brasileira. Eu saúdo também o Juscelino Brasiliano Roque, ilustre prefeito municipal de Diamantina, uma cidade, como sabido, de encantos mil, e uma cidade que não suficientemente satisfeita com essa condição de fascínio que exerce sobre o espírito de todos os brasileiros, ainda se dá ao luxo e soberba de ser berço de Monroe, maior personagem da vida pública brasileira de todos os tempos. Caríssimo amigo Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, cidadão que entende muitíssimo bem as coisas de seu tempo e de seu país, e que emprega admiravelmente os dons pessoais de um invejável cabedal de conhecimentos em obstinada defesa das causas desenvolvimentistas. Companheiras e companheiros acadêmicos da AMOBIG, eu vejo aqui a nossa presidente do Conselho Superior, Elizabeth Renaud, uma das grandes escritoras deste país, da Academia Mineira de Leonismo, da Arcádia, da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, companheiros jornalistas, companheiros de outras instituições culturais, uns e outros, mensageiros da poderosa palavra social. Gente que em seus afazeres tanto se empenha, louvavelmente, na construção de um mundo melhor. Minhas senhoras e meus senhores, o espírito humano é que nem um paraquedas, só funciona aberto. Este magistral conceito de vida, proposto por Louis Pauwels e Jacques Bergier, ajusta-se como luva para exprimir o substancioso conteúdo desta festa. É uma festa de arrebatantes e recompensantes emoções, de vocações cívicas que se colocam em maviosa sincronia com o verdadeiro sentimento nacional. Festa de exaltação da cultura, tão alvejada por aí nos tempos de hoje, de reafirmação da perene supremacia da inteligência, da consciência social desperta no plano das ações mundanas. Festa que referenda a certeza de que os valores do espírito são indispensáveis, indescartáveis nas conquistas essenciais reclamadas pela evolução civilizatória. De uma posse acadêmica, pode-se garantir tratar-se de ato, concerto, toque sacramental. Toque sacramental esse, derivado naturalmente do reconhecimento do primado da inteligência, impregnada de humanismo e espiritualidade, sobre tudo aquilo que o engenho humano é capaz de conceber. A Academia Municipalista
de Letras de Minas Gerais, apoderada de regozijo, afeição e simpatia, engalana-se toda para acolher condignamente seu mais novo associado nesta solene assembleia, uma assembleia de feérico brilho pelo seu significativo enredo e pela presença sumamente honrosa de insígnes convidados. O economista, empresário, escritor, professor, jornalista, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, é alguém que apreendeu exemplarmente, gravando-a na mente, no coração, no pensamento, na palavra e na ação, a lição transmitida por Paulos e Bergia. Conserva o espírito permanentemente receptivo aos sentimentos, clamores, exigências que brotam de variadas contingências atinentes à jornada da vida. Imprime fecundidade às ideias, cuidando de coordenar e executar iniciativas, trabalhos, movimentos voltados aos sagrados ideais da prosperidade comunitária e do bem-estar humano. O acompanhamento de sua cintilante trajetória na cena pública é revelador de seu ardor combativo em prol de causas edificantes. Ardor fácil de intuir, nascido de uma apurada sensibilidade social e de uma percepção aguda dos fenômenos sociais e econômicos da história em marcha. Carlos Alberto é nacionalmente reconhecido como detentor de opulenta bagagem de conhecimentos na área dos estudos econômicos de vanguarda. É um analista econômico louvado, pode-se dizer, em verso e prosa. Amigos e conhecidos identificam em sua rica personalidade e em seu perfil como dinâmico empreendedor o que pode ser classificado de santa obsessão com relação às formulações que engendra, ancoradas em sólidos conceitos doutrinários e o bom senso, quando reivindica das gestões públicas a adoção de políticas de desenvolvimento realmente eficazes para o país. Em pregação contínua, no que fala e escreve, Carlos Alberto ganhou notoriedade por enfatizar a urgente, necessária e inadiável retomada do crescimento econômico como saída para as crises. Explica que essa é a maneira única, insubstituível, de fazer com que o Brasil consiga galgar degraus da escalada em direção aos patamares de progresso que lhe estão reservados, previstos numa vocação de grandeza, antevista pela história, calcada nas potencialidades sem par em matéria de riquezas naturais que possuímos e nas virtualidades de nosso povo. Ele escolheu como patrono personagem da maior envergadura cultural e política da história mineira, o saudosíssimo Moinho Badaró, ex-deputado, ex-senador, ex-ministro, ex-presidente da Academia Mineira de Letras, um tribuno e escritor consagrado. Meus senhores e minhas senhoras, abro aspas, de todos nós, é o nome dele que vai durar 1000 anos. Ele estará na memória das gerações
porque sua aventura vital foi extraordinária. Fecho aspas. O autor desta frase é Afonso Arinos de Melo Franco, figura de proa na vida intelectual e política brasileira no século passado. Essas grandiloquentes referências contemplam ninguém mais, ninguém menos que Juscelino Kubitschek de Oliveira, nome indelevelmente envolto na reverência e na saudade em todos os lares e em todas as ruas brasileiras. Sugestivo é notar que Afonso Arinos foi um adversário político e um crítico contumaz da obra do cidadão, cuja memória, num gesto que o engrandece, fez questão de enaltecer com as palavras reproduzidas. Rogo agora especial atenção da distinta plateia. Ponham tento todos nas circunstâncias afortunadas desta festa de exaltação da cultura e da inteligência e de evocação cívica elevada, com a qual a Almumig recepciona o cidadão Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Aqui, neste recinto, simultaneamente com a posse do novo acadêmico Carlos Alberto, um adepto fervoroso da doutrina desenvolvimentista que fez o Brasil avançar meio século em 5 anos de governo, está sendo oficialmente lançado um livro magnífico. Um livro que nos brinda com preciosas informações sobre a vida e obra de um cidadão aquinhoado de sabedoria incomum, de espírito aberto, que provou exuberantemente ser este país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, como canta a canção popular, possuidor de todas as condições necessárias para se transformar na maior potência deste planeta azul. A publicação Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI, oferece, afortunadamente, ao presidente da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, ensancha oportunosa para revelações que constituem para todos nós motivo de orgulho. A sede da Almumig, além de Casa de São Francisco, é também conhecida por Casa de JK. As razões do orgulho almumigiano são muitas. Permitam-me a gabação. Primeira razão: JK fez parte do quadro de associados da Almumig. Segunda razão: a sede da Municipalista no Alto das Mangabeiras, próximo à praça do inesquecível Israel Pinheiro, grande estadista, companheiro de JK, também conhecida por Praça do Papa, quase no sopé da majestosa Serra do Curral, fica localizada, saibam os senhores, em prédio que pertenceu a JK e que conserva nas paredes intactos os traços arquitetônicos desenhados por Oscar Niemeyer, companheiro de Nono,
na epopeia de Brasília e em muitas outras vitoriosas empreitadas políticas e culturais. O ingresso de Juscelino na AMOMIG envolve pormenores históricos que não podem deixar de ser também aqui relatados. Aconteceu há meio século. Aprovada a indicação de seu nome, melhor dizendo, a aclamação de seu nome, à conta de seus irrecusáveis méritos como estadista, gestor da coisa pública, tribuno, líder carismático, inigualável, intelectual brilhante, cuidou-se de programar a sessão solene de posse. Foi aí, então, que a ira dos plantonistas do fervilhante obscurantismo cultural dominante na paisagem pátria se manifestou. Pessoas ligadas ao regime autoritário daqueles tempos de chumbo mandaram dizer num recado curto e grosso: JK não poderá tomar posse. Interrompa-se o processo sob pena de severas represálias. O então presidente e fundador da AMOMIG, respeitado poeta e escritor Alfredo Marques Viana de Góes, de saudosa lembrança, achava-se então licenciado da função, colocado a par da arbitrária decisão extra-acadêmica, entre aspas, reassumiu imediatamente o seu posto e enfrentou galharda e desassombradamente a ordem insolente emanada de representantes do governo ditatorial da época, ou seja, de um regime de exceção que jamais teria existido, a se levar em consideração ridícula teoria revisionista da história, nascida de uma concepção fundamentalista de vida. Coordenou a festa de posse nos moldes ritualísticos costumeiros e JK recebeu nova consagração por parte do público. E tanto quanto se sabe, as prometidas represálias não aconteceram. É incomum, mas pode ocorrer nos domínios trevosos do despotismo alguém que subitamente reencontra por ligeiros instantes a sua humanidade e seja cometido, então, de um impulso de pudor. Foi assim, então, que JK, injustamente banido de seu país, transformado em pária política pelo ódio, percebido por suas crenças democráticas, encontrou na AMOMIG um espaço a mais para expor ideias e ideais fecundos. Presenteio agora a distinta plateia com algumas palavras de Juscelino na cerimônia em que se tornou membro da AMOMIG. Assim falou JK. Estou certo de que quando os sinos bimbalharem o novo minuto do terceiro milênio, a sociedade humana se regerá por leis melhores. Nem o capitalismo, com suas injustiças, e muito menos o comunismo, com as suas terríveis crueldades, satisfarão a humanidade no limiar dessa nova etapa do tempo. Profeta não sou, médico já fui. Difícil fazer o prognóstico sobre o mundo de amanhã. A equação está montada. Deus é de ajudar
para que do cadinho fervente que borbulha em todos os centros de cultura do mundo, surja uma fórmula que permita uma humanidade compreensível e sem ódios e, sobretudo, livre. As palavras de JK, como pontuou então o escritor Vicente Guimarães, o famoso e saudoso vovô Felício, ao homenageá-lo em nome da MOMIG em sua recepção acadêmica, foram pelo vovô Felício assim descritas. São palavras que jorram vaporosas, ondulantes, coloridas, como um bando de borboletas multicores. É o retrato de Juscelino. Senhores e senhoras, a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, guardiã serena de saberes acumulados, foi apontada também nessa fala de Juscelino, o seu mais fulgurante associado, como um relicário. É disso que se cuida fazer na cerimônia dessa noite. Esta casa, de tão ricas tradições de cultura, celebra esfuziantemente a fascinante, posto que em não poucos momentos perturbadora, aventura humana, a Casa de São Francisco de Assis, que fez da humildade um itinerário de vida. A Casa de JK, o líder, o estatista, que melhor soube interpretar o sentimento nacional. Esta casa, Carlos Alberto, abre suas portas de par em par para recebê-lo como seu novo associado. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, à MOMIG. Você tem razão com a sua história de vida. O espírito humano é que nem o paraquedas, só funciona aberto. Senhor César Pereira Vanucci, o nosso muito obrigado pelas suas palavras. Senhoras e senhores, neste momento, o neoacadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira prestará, de viva voz, o termo de compromisso junto à Academia Municipalista de Letras e, logo em seguida, assinará o termo de posse. Prometo trabalhar pelo engrandecimento da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, tudo fazendo para preservar as nossas mais lídimas tradições e a pureza do idioma nacional, exercitar continuamente o trato das letras em todas as suas formas e, bem assim, obedecer ao seu estatuto, ao regimento interno, às resoluções e acatar as decisões da diretoria, do Conselho Superior e demais órgãos. Vamos realizar agora a diplomação do neoacadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, representando o município de Belo Horizonte e tendo como patrono Murilo Paulino Badaró. Peço licença aos senhores para que eu possa aqui ler os dizeres do diploma. A Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, a MOMIG BH, com sede nesta capital, Estado de Minas Gerais, faz público que, nesta data, em sessão solene, tomou posse na Casa de São Francisco de Assis,
Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Administrador, economista, bacharel em Ciências Contábeis e escritor. Representante do município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Com assento na cadeira 335, seção X. Erudição, sendo seu patrono Murilo Paulino Badaró. Em razão do que se lhe passou o presente diploma para que goze das prerrogativas próprias à condição de acadêmico. Foi recebido e saudado pelo atual presidente da MUMIG BH, acadêmico César Pereira Vanucci, representante do município de Uberaba, Minas Gerais. Belo Horizonte, 18 de junho de 2019, com nossa salva de palmas, por favor. Eu passo o distintivo, né? Para que ele coloque na lapela. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento eu convido o neoacadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira a proferir o seu discurso de posse como representante de Belo Horizonte na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais. Boa noite a todos. Um amigo que me prestigiou com sua presença aqui hoje me cumprimentou dizendo uma frase que eu achei bastante interessante e por isso eu a reproduzo para vocês. Ele disse o seguinte: você não está lançando um livro, você está lançando uma biblioteca sobre JK. Eu respondi: não, no momento é biblioteca, mas eu pretendo ainda estendê-la e quem sabe eu farei uma enciclopédia. Boa noite a todos, meu vice-governador, amigo Paulo Brant, César Vanucci, presidente e membros da Academia Municipalistas de Letras de Minas Gerais, meu prezado Agnaldo Diniz Filho, em seu nome eu cumprimento também todos os diretores da Seminas aqui presentes, meu caro Gero Patrocínio Soares, defensor público geral de Minas Gerais, se sinta fazendo parte também da mesa, prefeito de Diamantina, Juscelino Braz Roque, a quem saúdo também todos os cidadãos diamantinenses, Rogério Faria Tavares, meu amigo, presidente da Academia Mineira de Letras, Jean Aubry, presidente da Fundação Brasil Meu Amor, do qual tem como objetivo também, entre vários objetivos, mas o principal é de difundir o pensamento e a obra de Juscelino Kubitschek, meu caríssimo Serafim Jardim, presidente da Casa de Juscelino. A Casa de Juscelino está precisando do nosso apoio, nós precisamos apoiar a Casa de Juscelino, ele está passando por uma crise e essa crise é responsabilidade nossa, nós precisamos nos unir em prol da Casa de Juscelino. Meu caro Márcio Araújo Lacerda, ex-prefeito de Belo Horizonte, eu destaco ainda as ilustres presenças de Afonso Rocha, diretor superintendente do Sebrae Minas, o Arthur Lopes, o Eduardo Bernes, meus colegas da vice-presidência da Seminas, Zé Anchieta, Rui Araújo, Hudson Navarro, meu prezado Aloysio Vasconcelos, ex-deputado federal, Ana Gabriela Dias Cardoso, diretora de comunicação das Minas, em nome dela eu também saúdo todos os apoiadores deste livro, meu amigo André San Martin, da Fundação Getúlio Vargas, que veio do Rio de Janeiro especialmente para esse evento, o ex-senador e ministro Arlindo Porto,
o Elson Rocha Justino, diretor superintendente da Crediminas, Geraldo Moura Tavares, Gilney Machado, presidente da Telemon, também nosso patrocinador, minha querida Glaucia Nácia, também colaboradora dessa nova edição sobre JK, o Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz, meu dileto e grande amigo, o qual tenho uma profunda admiração e respeito pessoal. Coronel Klinger Sobreira de Almeida, presidente da Academia de Letras João Guimarães Rosa, Dona Lucy Badaró, seus filhos e família do querido e saudoso Murilo Badaró aqui presente, Marcelo Souza e Silva, presidente da CDL BH, o Marcos Santana, ex-vice-prefeito de Belo Horizonte, minha querida Maria Elvira Salles, ex-deputada federal, Olavo Machado, meu amigo, vice-presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, ex-deputado Otávio Elísio, meus amigos, eu agradeço a todos que aprovaram a minha indicação e é com muita honra, orgulho e satisfação que neste momento passo a me considerar membro dessa importante instituição que é a Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, a AMUMILD. Uma delas é a Brasicom, Academia Brasileira de Ciências Contábeis, e a outra a ANE, Academia Nacional de Ciências Econômicas, Políticas e Sociais. Meus caríssimos Henrique e Murilo, Eduardo, Marcelo, queridíssima Dona Lucy Badaró. Eu assumo com muita honra e orgulho este cargo na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais, que tem o senador Murilo Paulino Badaró como patrono. Eu tenho muito orgulho de ter sido um amigo muito próximo do Murilo. Ele nasceu em Minas Novas, em 13 de setembro de 1931 e faleceu em BH em 14 de junho de 2010 e, portanto, há 9 anos. Esse vídeo que nós apresentamos, portanto, ele foi realizado um ano antes do seu falecimento. Ele era advogado, escritor, orador, um dos mais preparados políticos brasileiros. Foi ministro da Indústria e Comércio do Brasil, de 22 de agosto de 1984 a 15 de março de 1985, do governo João Figueiredo. No início dos anos 50, Murilo Badaró se apresentava para multidões em óperas em Belo Horizonte. Usava como pseudônimo o nome de Ricardo Vilas. Formou-se em 1955 em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, hoje Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciou sua trajetória na política em 1958, aos 27 anos, como deputado estadual por Minas Gerais pelo PSD. Em 1962, ele foi reeleito com expressiva votação. Atuou como secretário do governo Israel Pinheiro e, em 1964, repudiou a cassação de Juscelino Kubitschek, cujo discurso lhe rendeu o título de, aspas, protesto de uma geração. Em 1966, candidatou-se a deputado federal, já pela Arena, sendo eleito com 48 mil votos. Votação considerada expressiva para a época. Em 1970, foi eleito novamente deputado federal por Minas Gerais com 40 mil votos. E em 1974, obteve cerca de 60 mil votos. Em 1968, o então deputado federal Murilo Badaró votou contra a cassação do deputado Márcio Moreira Alves. Por consequência,
Foi afastado da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e ainda teve seu nome na lista para cassação de direitos políticos enviada ao presidente da República, Costa e Silva. Em 1979, tornou-se senador biônico. No Senado, foi indicado pelo presidente João Figueiredo para ser líder do governo. Além da contribuição para a abertura política iniciada naquele período, Murilo Badaró ainda foi presidente da mais importante comissão do Senado Federal, a Comissão de Constituição e Justiça. Em 1984, ele foi nomeado pelo presidente Figueiredo ao cargo de ministro do Ministério da Indústria e Comércio. E ele atuou de forma decisiva para a salvação da Sominas, que, à época, beirava a falência. Murilo candidatou-se em 1986 ao governo de Minas, tendo, à época, percorrido os seus 753 municípios. Em 2004, atendendo aos anseios da sua cidade natal, seguiu os passos do seu pai, Francisco Badaró Júnior, e se candidatou a prefeito de Minas Novas. Murilo Badaró levou toda a sua experiência para a melhoria de diversas áreas da cidade, tais como educação, cultura e saúde. Reformulou os antigos prédios da prefeitura e o casarão da cidade, transformando-os em pontos turísticos. No governo Itamar Franco, Badaró foi presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Com a morte de Vivaldi Moreira, o Murilo foi eleito em 1998 presidente da Academia Mineira de Letras, presidência que perdurou até sua morte em 14 de junho de 2010. Seu velório reuniu políticos de diversas vertentes da política nacional, mostrando toda a sua enorme capacidade de convergência e de conciliação. Seu corpo seguiu em carro de bombeiro da sede da Academia Mineira de Letras até o cemitério de Bonfim, onde recebeu as últimas honras de Estado. Murilo Badaró escreveu diversas obras. Entre elas, cabe destacar, estão as premiadas biografias de políticos mineiros do século XX, tais como Gustavo Capanema, Zé Maria de Alquimim, Milton Campos, e, por fim, lançou, em 2010, a do ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Bilac Pinto. Eu fui um dos privilegiados que conviveram com Murilo Badaró e desfrutei da sua intimidade e da sua amizade desde 1988, quando ocupei a presidência do BDMG, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e ele vice-presidente daquela instituição. Desde então, não nos separamos mais e convivemos de forma bastante intensa, inclusive com algumas passagens de fim de ano juntos com as respectivas famílias. Geralmente, no início da noite de cada domingo, sempre trocávamos um telefonema. Era para colocar a conversa em dia e, principalmente, para comentarmos o próximo artigo que ele sempre escrevia e que era publicado semanalmente no jornal Estado de Minas. Eu fui provavelmente o último de seus mais próximos amigos a dele receber um telefonema 1 hora antes de ele ter sofrido um fulminante ataque cardíaco. O Murilo foi uma das pessoas que mais contribuiu para a realização desses livros sobre JK. E deles participou, incentivou de forma entusiástica, colaborativa e participativa.
Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, de ter sido um amigo muito próximo do Murilo. Eu vou ler em seguida. É um discurso de autoria do Murilo Badaró, intitulado JK, o Predestinado, proferido a meu pedido em 31 de janeiro de 2006, durante as solenidades de comemoração do cinquentenário da posse de Juscelino Kubitschek na presidência da República. Naquela oportunidade, eu era reitor da Faculdade Estácio de Sá e foi lançado, e lá também era o palco dessas comemorações dos 50 anos da posse de JK na presidência da República, e foi lançado o primeiro livro de minha autoria, intitulado JK 50 anos de progresso em 5 anos de governo, e que contou com a participação de 40 colaboradores especiais. Passo então a reproduzir a seguir integralmente o discurso proferido naquela ocasião por Murilo Badaró. JK, o Predestinado. Nos estreitos limites das certezas e incertezas humanas, ouso dizer que será quase impossível acrescentar alguma coisa mais além de tudo que foi dito, escrito e falado sobre Juscelino Kubitschek de Oliveira, cujo cinquentenário de posse na presidência da República, naquele longínquo ano de 1956, o Brasil inteiro reverencia imemorável preto de imorredoura saudade. É bem provável, se não certo, que neste livro sobre o imortal presidente brasileiro, o qual estava sendo lançado naquele momento, para o qual colaboraram 40 personalidades das mais diversas procedências, matizes ideológicos variados e perfilações políticas antagônicas, nenhum aspecto de sua personalidade terá sido desprezado. Nenhum dado estatístico de seu consulado como governador e presidente terá deixado de ser mencionado para efeitos comparativos. Nenhuma lembrança dos agitados dias que precederam sua posse e se seguiram a sua investidura terá sido duvidada ou olvidada, como sinal de seu temperamento inconformado com a mesmice e a rotina paralisante em que vivia o Brasil. Os tempos de Juscelino despertaram apaixonados e apaixonantes debates. Fosse para a exaltação de suas qualidades, biografias foram publicadas, simpósios realizados, conferências proferidas, avaliações de sociólogos, cientistas sociais e cientistas políticos. Enfim, toda essa imensa corte de interessados em devassar as minúcias do mais trepidante período da história brasileira contemporânea produziu opiniões e conceitos sobre Juscelino. Já falaram sobre sua infância pobre, de seus esforços para angariar os estudos indispensáveis à vida, de suas atividades como telegrafista, de estudante de medicina, de sua participação na Revolução de 1932 e o que ela significou para descortinar seu futuro político, do início luminoso de sua carreira de homem público como prefeito de Belo Horizonte, quando transformou a modorrenta e provinciana capital do estado numa moderna metrópole, devassando-a aos olhos do mundo com a construção do complexo turístico da Pampulha e a exposição de Niemeyer, Portinari, Bullemax
e outros jovens talentos brasileiros à admiração universal. De sua luta para vencer e superar incompreensões e resistências, até a chegada ao Palácio do Catete, de onde deu partida para a grande arrancada modernizadora do Brasil, das quarteladas de militares inconformados com a vitória da democracia representada por sua eleição, muito se debateu com o propósito de clarear os obstáculos teimosamente persistentes à realização, à consolidação democrática do Brasil. Enfim, dominou-me certa perplexidade na busca de uma fresta em meio a este cipoal de teses, discursos, conferências, estudos, pareceres, depoimentos e biografias, para encontrar uma palavra, uma frase que tivesse o condão de sintetizar aquilo que verdadeiramente Juscelino representou para a minha geração. Dele disseram palavras inspiradas, como aquelas de Afonso Arinos, quando de sua posse na Academia Mineira de Letras, lembrando Juscelino, já ausente da vida. Ele não acabou, explodiu como uma estrela, e a luz das estrelas mortas fica brilhando no céu pela eternidade depois que elas se extinguem. Apelidaram-no de tudo: de nonô de Dona Júlia, seresteiro, presidente pé de valsa, governador estradeiro, presidente bossa nova, gastador, louco, visionário, demagogo, populista, cigano, presidente voador, contemporâneo do futuro, namorador, mulherengo, o artista do impossível, a pontos a que reagia com seu fascinante e encantador sorriso. As duras invectivas dos adversários, as injustas aleivosias que sofreu durante sua vitoriosa marcha para a glorificação histórica, jamais lhe deu respostas ou revidos a tudo, esquecendo e perdoando. O espírito criativo de Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, um dos mais bem dotados e talentosos técnicos de sua geração, ao honrar-me com convite para ser o orador oficial desta brilhante solenidade, batizou o discurso com o título de JK o Predestinado. Assim, ele adjetivou o texto que eu estou lendo. Em verdade, sem penetrar na interminável contenda doutrinária entre predestinação e livre-arbítrio, tenho consolidado em meu espírito a certeza de que Deus, que tem o Brasil e os brasileiros entre seus amores prediletos, em sua infinita misericórdia predestinou Juscelino como instrumento de sua vontade para arrancar o país do torpor do atraso, eliminar a miséria da face do povo, dar-lhe energias suficientes para crescer e prosperar na sagrada certeza de que um povo pobre e triste não resistiria à tentação do abismo. Buscando aqui e acolá, encontrei um mote adequado para essa noite, em que nos reunimos ao som das alegres fanfarras para festejar 50 anos de sua posse na presidência da República. Paulo Pinheiro Chagas, numa de suas admiráveis construções retóricas, comparando Arthur Bernardes, sobre quem disse:
ser grave como teorema, com um homem nascido em Diamantina imortalizou este famoso apótegma. Juscelino é alegre como uma janela aberta. É sobre essa janela aberta e a alegria representada por ela que falarei nesta noite de saudades. Fechemos os olhos por um instante. Revejam-na e sintam a alegria que brota de uma janela aberta numa manhã de sol. Poucos terão sido tão felizes quanto Paulo Pinheiro Chagas ao assim se expressar. Numa crônica escrita em 1976, e chamando o Juscelino de menino grande, Carlos Drummond de Andrade conta que numa noite chuvosa de Ipanema, no Rio de Janeiro, no lançamento de um livro de Adélia Prado, apareceu Juscelino lépido, como se emergisse de uma manhã de sol e seu espírito se banhasse em claridade dourada. Esses conceitos do poeta remetem-me ao homem e ao meio em que foi criado. A circunstância de haver nascido em Diamantina gravou-lhe indeléveis estigmas na alma e no temperamento. Banhada pelo sol imaculado, que tinge de azul as escarpas da Serra do Espinhaço, tudo transformando no cenário de indescritível beleza plástica, Diamantina foi o cadinho que o filho de mestre Julian modelou seu caráter. Não há quem não se apaixone ao aproximar-se de Diamantina, vendo na encosta do Monte Azulado 1000 casas em grupozinhos, como se fossem cordeirinhos que se banharam na fonte, como cantou o poeta Aureliano Lessa. O impacto no visitante da beleza do deslumbrante panorama falo-á gritar, como João das Mercês, em sua fascinante lenda: não me fale em Diamantina, que o meu coração desatina. Um dos mais iluminados políticos de Minas, figura lírica e romântica, o presidente Antônio Carlos visita Diamantina. Com os poros abertos de sua sensibilidade e sentindo no ar qualquer coisa de imponderável, deixa-se dominar pelos seus sortilégios, acalenta-se com suas melodias e cantigas de seresteiros e profere, ao regressar, esta charmosa sentença: se saudade importasse em sofrimento, eu não suportaria viver a vida depois que conheci Diamantina. O diamantinense sabe que não se levar dentro dele a poesia e a beleza, será inútil percorrer o mundo, pois em nenhum lugar as encontrará. Para o diamantinense não existe a solidão dos píncaros. Por isso mesmo, ele sempre está dizendo na canção que não poderá viver sem a tua companhia. É o produto de sua formação, marcada pela atividade mineradora, que fez do minerador um homem alegre. Para ele, a tristeza era um mero acidente, surgido inesperadamente no vai e vem da fortuna. Pela graça de Deus, Diamantina é iluminada pela luz da eternidade, a mesma luz que clareou os caminhos de Juscelino. Prefeito Juscelino, meu caro Paulo Brant e Serafim Jardim, nos diamantinenses,
o destino acumulou as virtudes mais características de sua gente: a alegria contagiante, o espírito aberto à comunicação universal, a formação democrática, a invencível crença no povo e na força da nacionalidade, o otimismo, a palavra é fácil e fecunda, acrescenta Murilo. Quando alguém ouve essas palavras, imediatamente pensa em Juscelino Kubitschek, o mais autêntico diamantinense que, em seu sonho ensandecido, conseguiu vislumbrar para o Brasil, antes de qualquer outro, a alvorada do amanhã de seu grande destino. Juscelino sempre trouxe a alegria, a poesia e a beleza dentro de seu vasto e generoso coração. Tomando posse no dia 3 de maio de 1975, na Academia Mineira de Letras, ele disse em seu discurso, confessando que, dentre todas as manifestações da inteligência, a que mais me fere e me toca é a poesia, viu, Elizabeth? E acrescenta: se é verdade que jamais tive a aventura de compor rimas, não menos verdade será que delas tenho cuidado com zelos de jardineiro. A poesia não era apenas um verso em si. Os homens de ação, os que planejam, inventando, construindo o amanhã, não seriam de todos estranhos ao paraíso das musas. Tomando a palavra poesia em seu mais puro sentido etimológico, poeta é aquele para quem o mundo, como existe, não basta. Não tem limite para a plasticidade, uma espécie de contemporâneo do primeiro dia da criação. Juscelino se confessa também poeta, sonhando um novo sonho a cada instante. Há nos poetas certo grau de loucura, bendita loucura. Iluminado pelo clarão da alegria, aura de inspiração que eleva acima de si próprio, executa projetos. Eis o que disse sobre a Pampulha. A Pampulha, na verdade, é poema que a luz do sol aquece e que as estrelas incansavelmente velam. Quem negará inspiração e beleza em Brasília, onde o suor escaldante dos candangos, escorrendo pela face, imortalizam em estrofes de cristal a capacidade desafiadora de nossa gente? Quantas vezes, ao percorrer o cerrado, desvirginado pelo progresso, era comum ver Juscelino, em meio à trepidação e o tumulto da construção, deixar-se seduzir pelo canto de um pássaro, dessedentar-se nas águas de um pequeno regato, ou deslumbrar-se com o surgimento de uma flor azul na imensidão que ele iria, em breve, se transformar em cérebro das grandes decisões nacionais. Cada gesto seu era uma aventura nova que se iniciava. Nasciam os sonhos, caminhos se formavam e o mistério da criação nele se instalava. O poeta estava inteiro nele, em entendimento secreto, com todos os elementos componentes da ação que desencadeava. O poeta é contemporâneo da infância do mundo, e graças a ele é que essa infância se prolonga. Ele é tão necessário ao mundo como a infância o é para a humanidade, já sentenciou alguém. O poeta é um homem de ação. Sua vocação profunda, amante da beleza, irmã gêmea da alegria. Juscelino, alegre como uma janela aberta. Não há povo no mundo capaz de resistir ao apelo de um poeta. Tal como Brasília, a obra de um poeta atraiu todo o povo
e se transformou em símbolo de sua capacidade realizadora. Para Juscelino, também poeta, o impossível já começou a se transformar em realidade, porque para poetas, o impossível simplesmente não existe. Por essa razão, suas realizações terão duração além do tempo. Juscelino, eleito governador, entra no Palácio da Liberdade, construção grave, como um teorema. Acende suas luzes, promove festas, rebanha em garden parties as mais belas mulheres do Brasil para enfeitar os jardins do velho palácio. Beleza é fundamental, cantava o poeta Vinícius de Moraes. Viaja por Minas inteira, sem recusar a primeira contradança nos bailes do interior, que lhes são oferecidos nas manifestações de alegria do povo, contagiada pela própria alegria do governador itinerante. Nunca partilhou o ódio, distribuindo o amor pelas mais variadas formas que o destino colocou em suas mãos. Aprendeu a perdoar. Jamais guardou ressentimentos. Manteve sempre sua alma livre e aberta, estuante de alegria e confiança no futuro. Libertou o Brasil do sequestro que o encarcerava entre o litoral e a Serra do Mar. Alargou as fronteiras do país até as proximidades dos contrafortes dos Andes, incorporou novas fronteiras agrícolas que deram, como consequência, o enriquecimento nacional. Acusaram-no de ter sido o criador da inflação brasileira, cantochão de desrespeitados, como se fosse possível alguém cultivar rosas com receio do vento que as fustiga no exercício da missão da natureza de distribuir o pólen para a fecundação da vida e espalhar o perfume que inunda os corações de poesia e romance. Juscelino fez com que o Brasil cumprisse o seu destino de grandeza. Orientou seu governo e sua vida com o tumulto e a inquietação das lavras de Diamantina, onde a liberdade, em sua ordem democrática, era a principal razão de ser de sua gente. Foi amado pelo povo, e o exílio foi a sua coroa de glórias. Juscelino, alegre como uma janela aberta. A crescente recordação de seu nome e seus gloriosos feitos é uma espécie de milagre nascido na consciência popular de que o Brasil precisa recobrar a alegria dos tempos de JK, afastando da imagem do país a face taciturna e sorumbástica que tanto infelicita o povo. O Brasil, país de tristes janelas fechadas, pensa nele como quem está apelando para um taumaturgo, como quem acredita que, de qualquer modo, há de recuperar subitamente o precioso tempo perdido. Não sendo possível o seu retorno, que pelo menos sua lembrança descontrai o rosto da nação num largo sorriso de esperança e confiança no futuro. Que ela tente novamente apalpar as estrelas na eternidade da alegria, da poesia, da beleza e da liberdade. Que a lembrança de Juscelino faça novamente sorrir o Brasil. Fecham-se aspas. Meus amigos, senhoras e senhores, gostaria agora de comentar um pouco sobre a obra intitulada
Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI. São 3 volumes, distribuídos em 2.336 partes. Eu contei com quase 100 colaborações, inclusive do Indemurgo, e depoimentos pessoais muito importantes na sua elaboração. Eu dei todo o meu empenho pessoal na realização dessa grandiosa obra, dessa biblioteca, como já me apelidaram, que me envolveu durante 15 anos em árduas pesquisas e na leitura de praticamente tudo que foi escrito e divulgado sobre o presidente JK, o que inclui uma bibliografia de mais de 300 publicações. Foram inúmeros os fins de semana e as madrugadas dedicadas inteiramente à sua realização, principalmente nesses 3 últimos anos. Para que isso fosse possível, eu tive de contar com a compreensão dos meus familiares e, em especial, da minha esposa, Dora Gontijo Teixeira, e assim eu dedico, em primeiro lugar, a eles todo esse esforço realizado. Eu dedico também essa publicação e agradeço pelos depoimentos pessoais prestados nas edições anteriores a 4 grandes mineiros: o ex-presidente Itamar Franco, o ex-vice-presidente José Alencar Gomes da Silva, o ex-ministro e ex-senador Murilo Badaró e o ex-ministro Aníbal Teixeira de Souza, com os quais eu tive a honra e o privilégio de conviver e de desfrutar das suas amizades. Eu dedico também ao saudoso ex-ministro da Cultura, o meu inesquecível amigo, embaixador, Zé Aparecido de Oliveira, um grande incentivador à realização desta obra. Eu também a dedico ao saudoso amigo jornalista Jadir Barroso, companheiro de muitas lutas e de longo convívio pessoal, grande incentivador e contribuidor para sua efetiva realização. Enfim, eu espero que esta obra possa contribuir para o debate sobre a transformação do Brasil em nação desenvolvida, justa e próspera, de forma desideologizada e despolitizada. Para que isso ocorra, será preciso, antes de tudo, nos reconciliar com o crescimento econômico, vigoroso, contínuo, consistente e sustentável, e que saiamos dessa perversa armadilha que nos metemos ao longo dessas últimas 3 décadas, a qual rotulo de síndrome do raquitismo econômico. Eu faço ainda um alerta, uma advertência do presidente JK. País que não cresce economicamente é um país condenado à miséria, ao empobrecimento e ao subdesenvolvimento. Estes considerados os maiores inimigos da democracia. Para terminar, meus caros amigos, eu selecionei para aqui lhes apresentar 2 frases de autoria do presidente Juscelino Kubitschek, e para que possamos sair daqui hoje, neste momento em que o país está cabisbaixo, diante de tantas dificuldades, e ainda impossibilitado de enxergar o futuro que tem em mãos para ser construído, com um grito de esperança e de fé. Eu vou dar o título a esse trecho do discurso de presidente JK, esse primeiro trecho, de nosso desenvolvimento é um imperativo de segurança nacional. Estamos avançados no sentido de nosso desenvolvimento material, mas somos forçados a reconhecer-nos ainda muito atrasados, principalmente em relação aos países de alto grau de industrialização. Uma análise comparativa de nossa marcha com a das nações desenvolvidas
resultará em algo de inquietude. Devemos ter a ambição de não nos contentar com o que já fizemos e o orgulho de não nos resignarmos a continuar em posição secundária. Na verdade, não se trata sequer de ambição ou orgulho. Creio que já existe na consciência coletiva brasileira a noção de que o nosso desenvolvimento é um imperativo de segurança nacional. Temos de acelerar o passo, integrando-nos no ritmo de crescimento mais rápido. Cumpre-nos procurar a todo transe o socorro da técnica moderna. Temos de ocupar nos mapas econômicos e políticos uma posição correspondente à nossa importância territorial e demográfica. A grande tese do nacionalismo brasileiro, a meta dos verdadeiros patriotas, consiste em diminuir a margem imensa que nos separa dos povos que se elevaram à prosperidade. Este ideal constitui, por outro lado, o objetivo de prudência deste mundo de dura competição. Antes de eu encerrar lendo o segundo trecho que eu elegi para essa oportunidade, eu também quero agradecer as apresentações desse livro, que eu escolhi dois grandes amigos, renomados economistas brasileiros, que por motivos outros não puderam comparecer aqui, mas eles pediram para lhes dar um grande e afetuoso abraço, que é o Luiz Paulo Rosenberg e o Paulo Rabelo de Castro. Então a apresentação desse livro é de autoria dos dois. O outro trecho que eu escolhi, eu vou intitulá-lo de A Bandeira de Nossas Bandeiras é a Esperança. A bandeira de nossas bandeiras é a esperança. Um país como este nosso, que avança vergado ao peso de tantas dificuldades, de tantas contradições, necessita de um conteúdo de esperança para sustentar-se, para ter ânimo de enfrentar um destino que parece duro demais à força de sua grandeza. E onde nós, homens que aprendemos na atuação longa e intensa tantas coisas amargas, onde iremos nos renovar e saciar a nossa esperança, se não junto ao povo, junto àqueles que guardam intactas as reservas de amor, de idealismo, de crença, de alegria, de tudo aquilo, enfim, que significa esta mesma esperança. Elemento insubstituível e único que nos permite enfrentar a travessia terrestre. Pois é a esses que, em primeiro lugar, falo, convocando-os a formar comigo a mesa cordial e resoluta do diálogo. O diálogo que assim iniciamos e que é aberto a todos, sem distinção política ou filosófica, de cor ou de classe, de religião ou de nacionalidade. Esse diálogo é um convite ao exame e ao debate da perspectiva brasileira, no particular e no geral, com que atuo na medida extrema da minha energia e nas dimensões maiores da consciência social, que formei à luz da fé cristã, da doutrina democrática e no apego à legalidade. Quero deixar bem claro, desde o instante em que transferi a meu sucessor a faixa presidencial, determinei zelar pela clareza da doutrina que implantei em meu governo, a do desenvolvimento. Mas ainda continuar cooperando não só na solução dos problemas remanescentes
ou que surgissem também, mas também daqueles tantos e tão graves que já existiam, e mesmo a poder de fé, técnicas e recursos infinitos, não seria possível sequer enfrentar e muito menos resolver num quinquênio administrativo. A verdade cristalina e inegável é que lutei sem medida, dias e noites, por dar outra dimensão interna e externamente a nosso país. Que da minha administração não se pudesse dizer sem pecar contra a verdade que o Brasil crescia nas horas noturnas enquanto o governo dormia. Não, o governo não dormiu em minhas mãos. Os anseios que oram agitam a alma brasileira, o clamor por reformas e maior iniciativa são efeitos naturais da nova mentalidade, que avassala o mundo e na qual o país se enquadrou ao sentir vibrar em seu próprio corpo o espírito do desenvolvimento, ideal que é o meu ideal e foi o ideal do meu governo. Muito obrigado a todos. Muito bem, senhor Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, o nosso muito obrigado pelas suas palavras e parabéns. Senhoras e senhores, neste momento, o acadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira fará pessoalmente a entrega solene a cada um dos integrantes da mesa principal da coletânea em capa dura dos livros de sua autoria, da obra intitulada Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI, e que será lançada a seguir. E neste momento, o acadêmico Carlos Alberto Teixeira de Oliveira fará também a entrega da coletânea dos livros sobre JK às seguintes e distintas pessoas, as quais peço para vir ao palco para recebê-la. Eu convido inicialmente o Defensor Público Geral de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Por favor. Eu também convido a ex-presidente da Academia Mineira de Letras, a escritora Elizabeth Renaud. Eu também convido o ex-presidente da Academia Mineira de Letras, o escritor Olavo Romano. Eu também convido a empresária e cantora que comanda o show musical intitulado JK, um reencontro com o Brasil, e que veio a Belo Horizonte especialmente para este evento, Gláucia Nasser. Também convido o economista, diretor da LCA Consultores Econômicos e que também veio de São Paulo, especialmente para este evento, o economista Christian Andrei. Ele teve que se ausentar e solicitou desculpas. Ele veio do Rio de Janeiro, especialmente para essa solenidade. Eu convido agora o economista André Saint-Martin. Neste momento eu convido o presidente da Academia de Letras, João Guimarães Roça, o coronel Klinger Sobreira de Almeida. E eu convido o presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, Paulo Bretas. Senhor Laurindo, presidente do IBF, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, para concluir essa solenidade, nós convidamos o senhor Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas,
a fazer o seu pronunciamento. Por favor. Pessoal, boa noite. Queria cumprimentar primeiramente nosso estimado, prezado vice-governador Paulo Eduardo Rocha Brant e o nosso Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, e cumprimentando os dois, cumprimento a toda a mesa. Gostaria de cumprimentar o Arthur Lopes Filho, vice-presidente, o Olavo Machado, Arthur Lopes Filho, ex-presidente, e o Olavo Machado, vice-presidente. Eu só quero, rapidamente, eu acho que não mais do que um minuto, fazer uma conclamação, pedir o apoio de vocês, para fazermos uma homenagem. Evidentemente, o maior dos brasileiros. Na minha opinião, eu acho que de todo mundo, vamos assim dizer, que é o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Não preciso de falar sobre Juscelino, porque eu não teria mais adjetivos depois do que foi dito pelo César Vanucci e pelo Carlos Alberto. Não tenho nada a falar mais do Juscelino, a não ser uma conclamação. Eu estava pensando outro dia, qual é a grande homenagem que existe na nossa cidade, no nosso estado, para Juscelino Kubitschek de Oliveira? Uma homenagem robusta, vamos assim dizer. Tem aqui uma avenida com o nome do pai do Juscelino, tem uma praça JK, ali no Alto Belvedere, um pouquinho antes de Belvedere, e mais o quê? É uma questão de justiça. Repito, eu não tenho mais outro adjetivo para falar de Juscelino, não tenho. Nem que eu queira, não tenho mesmo. Mas a gente precisava de fazer uma homenagem e a Associação Comercial de Minas vai entrar numa jornada e que precisa do apoio de todos. Alguém aqui já viu falar na Avenida 12 de Dezembro? Existe uma avenida aqui em Belo Horizonte chamada 12 de Dezembro. 12 de dezembro é uma data que foi publicada uma lei em 1983 que certificava que a cidade, o local onde está Belo Horizonte, fosse a nova capital. Então eu estava pensando que homenagem nós, enquanto entidade brasileira, todos nós, cidadãos mineiros, poderíamos fazer para o Juscelino Kubitschek de Oliveira. E eu tenho uma proposta. E a partir de agora a Associação Comercial de Minas vai colocar todo o seu peso institucional com o apoio de todos para que a gente faça uma homenagem robusta para Juscelino Kubitschek de Oliveira, o maior dos brasileiros de todos os tempos, nem na nossa contemporaneidade não, de todos os tempos. Então eu estava pensando que como é que a gente pode homenagear Juscelino? O aeroporto? Não. Confins já tem o nome presidente Tancredo Neves, com toda a honra possível. Pampulha? Não. Bairro da Pampulha. O quê? Seria, eu fiquei pensando, uma avenida. E essa avenida, 12 de dezembro, essa avenida chama-se hoje Avenida do Contorno. Então nós estamos propondo agora, e vamos trabalhar para isso, que a Avenida do Contorno passe a chamar Avenida do Contorno Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Temos que fazer todo o esforço nesse sentido, vamos procurar o meio político, e aí que eu estou conclamando a todos que estão aqui. Nós já temos um aliado, que eu não tenho dúvida, que é o nosso vice-governador. Aí a gente vai ver Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Eu pensei comigo mesmo, para que não tenha muito empecilho, é uma homenagem justa, é uma homenagem que resgata a nossa autoestima ao passarmos pela Avenida do Contorno, passarmos pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Era isso a minha proposição, agradeço a todos e muito obrigado. Senhor Aguinaldo Diniz, nosso muito obrigado pelas suas palavras, parabéns. Senhoras e senhores, neste momento eu convido a todos a participarem
do lançamento do livro Juscelino Kubitschek, Profeta do Desenvolvimento, Exemplos e Lições ao Brasil do século XXI, e do coquetel de congressamento deste evento. Cumprimentando a todos pelas presenças e desejando-lhes uma ótima noite, encerro esta solenidade de posse da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais.